Fala galera, beleza? É o professor Daniel aqui, tá? Vocês que são alunos do 01, eu vou iniciar aqui uma aulinha sobre ortografia, tá? Uma aula sobre as principais regras de ortografia. Eu não vou esgotar todas as possibilidades, tá? Eu vou falar só sobre os casos que são mais relevantes e tudo mais. Se você está estudando para SPSEX, você está estudando para IAR, usa a gramática do Segala. Então você vai pegar essa gramática agora, vai abrir na parte de ortografia e vai acompanhar a minha aula. Mas você não vai usar somente a gramática, você vai usar também a apostila do curso, né? A gente está falando do 01, então a gente vai usar a apostila do curso, a apostila teórica. E aí aquilo que tiver divergente, você vai observar na gramática, vai observar na apostila, vai fazer as anotações. Nós sabemos que a prova cobra basicamente aquilo que tem na gramática, então vamos usar essa gramática, beleza? Beleza. Vamos começar então a nossa aula. A gente vai falar agora do fonema Z. Só lembrando, estou falando do fonema, não estou falando da letra. O fonema Z ele pode ser representado pela letra Z, pode ser representado pela letra S entre vogais, é o S intervocálico, pode ser representado pela letra X em algumas situações. Beleza? Então vamos tomar cuidado quando a gente estiver falando aqui, tá? Vamos lá. Eu vou começar quando a gente fala do Z, né? O fonema Z após algumas iniciais. As iniciais vocálicas, tá? Perceba, eu estou falando da maioria dos casos. Aqui, esses casos que eu coloquei foram todos retirados do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, também conhecido como VOLPE. É importante que você tenha o aplicativo do VOLPE para que você procure essas palavras lá, beleza? Eu vou falar as palavras, os significados vocês procuram no dicionário bom também, bom para enriquecer o vocabulário de vocês, até para redação. Mas vamos lá. Toda vez que eu tiver a letra inicial A, a vogal a maioria dos casos, não é toda vez, né? Quando eu tenho a letra inicial a maioria dos casos, o fonema Z vai ser grafado pela letra Z. Azaleia, azedinha, azia, azougue, azulejo. A maioria dos casos são grafados com Z. Mas tem casos grafados com S? Pô, claro que tem. Tem Ásia, tem asiático e outras palavras. Mas aqui eu estou falando da maioria, beleza? A maioria são palavras grafadas com Z, beleza? Agora, se a inicial for um E ou E, provavelmente você vai grafar com X. Exagerar, exército, êxito, êxodo, exumação, beleza? Tem várias outras palavras, né? Exame, exato, várias palavras começam com a inicial E. E você vai ver que quem faz o som Z, quem faz o fonema Z, é a letra X. Tranquilo? Vamos lá. Se a letra inicial for um I, um O ou um U, esse O pode ser até antecedido de H, você vai perceber que a maioria das situações são grafadas com S. Isagoge, isenção, Isidora, isófono, Isúria, Osasco, Osana, Oseriate, deixa eu ver, Osídio, Osoriense, Osumilita, usado, useiro, usina, usuário. Todas essas palavras são grafadas com S, tranquilo? Todas as palavrinhas grafadas com S. O grande lance é, nem sempre essas palavras seguirão essa situação aí. Mas a maioria, se iniciar com I, com O ou com S, será, né? A maioria será grafada com S, beleza? I, O, U, grafado com S. Existem outras situações? Pô, existem outras situações. Estou falando da maioria, beleza? Continuando no fonema Z. Vai ser escrito com S. Os adjetivos com sufixo oso ou osa, né? Gostoso, teimoso, gracioso, aí pode ser gostosa, teimosa, graciosa, beleza? Se o adjetivo termina com o sufixo oso ou osa, com esse som oso ou osa, vai ser escrito com S. Os adjetivos pátrios e os substantivos com sufixos terminados, né? Sufixos em esa,
com sufixo esa, por se é sufixo é terminação, beleza. Portuguesa, milanesa, inglesa, burguesa, camponesa, freguesa, marquesa. Perceba que eu estou falando só do feminino. Por que eu estou falando só do feminino? Porque a gente está falando do fonema Z. Mas se fosse o fonema C, também colocaríamos o S. Poderia ser português, milanês, inglês, burguês, camponês, freguês, marquês. Só que agora eu estou falando do fonema Z. Tranquilo? Por isso que eu coloquei no feminino. Ótimo, ótimo. Substantivos com os sufixos gregos ese, isa ou ose também serão grafados com S. Catequese, sacerdotisa, virose, substantivos grafados aqui, ó, com ese, isa ou ose. Com esses sufixos gregos, você tem que escrever com S. Beleza? Escreve com S, você não tem erro não. Tá tranquilo, né? Ótimo. Vamos progredir. Os verbos derivados de palavras. Verbos derivados de palavras que terminam, né? Tem um radical terminando em S, só podem ser grafados com S. Se você tem S na base do radical, a palavra derivada vai ser grafada com S. Muito simples. Analisar, vem de análise. Atrasar, abrasar, extravasar, alisar. Tranquilo? Você tem essas palavrinhas aí e muitas outras lá na gramáticazinha do Segala. Você não vai vacilar, você vai poder pegar essa gramática e vou observar. As formas dos verbos por e querer, também é a mesma coisa. E os seus derivados, né? Lógico. Puseram, compusessem, quiserem, quiser e outros mais. Se eu estivesse falando do som S, também a recíproca, né? Isso também aconteceria, beleza? Eu pus, eu compus, eu quis, todos grafados com S. Mas agora eu estou falando de quem? Do fonema Z. Esse é o meu foco, tá bom? Mas você já vai aprendendo, já vai pegando aí também. Derivados de por e querer são grafados com S. Pronto. Se é o fonema Z, se é o fonema C, vai ser grafado com S, sem medo de ser feliz. Agora, emprego da letra Z, né? Quando que a gente vai escrever o Z com o som de Z? Vamos lá. Nos derivados terminados em zal, zeiro, zinho, zito e zita. Cafezal, cafezeiro, cafezinho, pezito, avezinha. Beleza? Poderia ser avezita? Poderia ser avezita, sem problema nenhum, tá bom? Isso aqui, ó, no singular, ou no masculino ou no feminino, beleza? Singular ou plural também, não tem problema não. A letra vai ser sempre o Z ali. Ótimo. Agora, os derivados de palavras cujo radical termina com Z. Se a palavra tem um radical terminado em Z, teoricamente o derivado vai ser com Z também, né? Isso é a lógica. Então vamos lá. Cruzeiro vem da palavra cruz. Enraizar vem da palavra raiz. E assim vai, beleza? Você vai procurar isso lá na sua gramáticazinha do Segala, você vai observar essas palavrinhas aí. Verbos e palavras derivadas de outras palavras cujo radical termina em consoante diferente de S. Então o que eu disse anteriormente quando eu falava do S? Se você tem uma palavra que tem S na base do radical, ou seja, na terminação do radical, a palavra derivada vai ser escrita com S. Se você não tem uma palavra com S na base do radical, ela só pode ser escrita com Z. Beleza? Então vamos observar, ó. Civilizar vem da palavra civil. Não tem S na base do radical. Civilização vem do verbo civilizar, que já é escrito com Z. Fertilizar vem da palavra fértil, que não tem S na base do radical. Então só pode ser escrito com Z. Fertilizante vem do verbo fertilizar, que já era escrito com Z, então também vai ser escrito com Z. Beleza? Além disso, substantivos abstratos que terminam em esa. Limpeza, frieza, pobreza, todos são grafados com Z. Se eu estivesse falando do fonema S, eu também teria o ES. Substantivos abstratos terminados em eis ou esa são grafados com Z. Aqui eu poderia ter aridez, frigidez, percebe? Então,
Substantivos abstratos, terminados em eis ou esa, sempre grafados com Z. Tranquilo? Note muito bem o nosso NMB. Os substantivos cognatos. Cognatos é o que? Mesmo a raiz. Dos verbos terminados em ender serão grafados com S. Defesa, vem de qual verbo? Defender. Presa, prender. Despesa, despender. Represa, vem de prender também. Empresa, empreender. Surpresa, surpreender. Beleza? Terminou em ender o verbo, o substantivo cognato vai ser escrito com S. Beleza? Massa. Agora, G ou J. Quando que eu vou ter dúvida se eu escrevo com G ou J? Muito simples. Eles só podem representar o mesmo fonema em uma situação. O J vai representar o fonema J. Esse aqui é um fonema, tá? O fonema J. E quando que o G vai representar esse fonema J? Quando ele tiver em presença de E ou em presença de I. Aí ele representa o fonema J. Então é bem tranquilo, velho. Jamais eu teria essa dúvida, por exemplo, em presença de A, em presença de O, em presença de U. Por quê? Porque o G, letra G, em presença de A, O ou U, ele representa o fonema G. J, G. J, G. São diferentes. Então, por exemplo, a palavra laranja, você jamais vai grafar com G, né? Não é laranga. Tranquilo? Então vamos lá. Feita essa explanação breve, serão grafados com G os substantivos terminados em agem, igem ou ugem, garagem, origem, ferrugem, entre outros. As palavras terminadas em ágil, eu esqueci o égio. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Escrever direito, né? Aqui, ó. Égio. As palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio ou úgio. Contágio, egrégio, prodígio, relógio, refúgio. Ágio, égio, ígio, ógio e úgio serão grafados com G. Beleza? As palavras derivadas de outras que são grafadas com G. Pô, se a palavra primitiva é grafada com G, a derivada vai ser grafada com G também. Massagista, massagem. Vertiginoso, vertigem. Engessar, gesso. Selvageria, selvagem. Todas as palavras primitivas aqui são grafadas com G. Então as derivadas serão grafadas com G também. Aí você vem, pô, professor, mas como é que eu faço com viagem? Eu vou explicar bem depois de falar do J aqui, tá bom? Vamos lá. Palavras de origem ameríndia, ou seja, americana, dos índios americanos, de origem indígena. Origem indígena ou de origem africana são grafadas com J. Canjica, Giló, Giral, Jequitibá, Jerimum, Mogi, Pajé. Pô, professor, mas como que eu vou saber se é a palavra de origem indígena ou africana? Muito simples. Você tem um capítulo no Segala que fala sobre a origem das palavras. Começa na página 126. Você vai ler essa página com todo carinho. Página 126 da gramática do Segala, que eu vou mostrar para vocês na bibliografia daqui a pouco. Tá bom? Origem das palavras da língua portuguesa. Você vai precisar saber disso. Agora vamos lá. Pô, mas não tem exceção? Tem exceção. Pajem é o mesmo que acompanhante. Pajem é grafado com J. Viagem, você tem com G e tem viagem com J. Qual que é a diferença? Simples. Viagem com G é substantivo, viagem com J é verbo. Ô, professor, não resolveu minha vida. Vou resolver então. Viagem com G pode ser substantivo, ou pode ser, sempre será um substantivo. Pode ser sujeito, e viagem com J terá um sujeito. Esse
pode ser sujeito e esse terá um sujeito. Quer saber como? Muito simples. A viagem foi maravilhosa. Quem foi maravilhosa? A viagem. Então, viagem é o meu sujeito. Se viagem é o meu sujeito, eu tenho que gravar com G. Que vocês viajem tranquilamente. Quem é que vai viajar tranquilamente? Vocês. Percebe que viagem não é o sujeito? Viagem é o verbo. Quem é que viaja? Vocês. Se vocês é o sujeito de viagem, então viagem é verbo. Tem que ser grafado com J. Tranquilo, gente. Vamos prosseguir, então. Agora, a gente vai falar da letra X ou do dígrafo CH. Só lembrando, quando a gente está falando disso daí, a gente está falando do fonema X. O fonema X é diferente do fonema S. Beleza? Aqui é X e aqui é S. Coisas diferentes. Vamos lá. Escreve-se com X. Escrevem-se com X. As palavras depois de ditongo. Ó, depois de um ditongo tem que grafar com X. Caixa, feixe, frouxo. Depois de ditongo. Professor, tem exceção? Claro que tem exceção. Tudo no português tem exceção. Por que aqui não teria, né? Por exemplo, você tem a palavra caucho, que é um tipo de borracha. Caucho é grafado com X ou um CH, mesmo depois de quê? Mesmo depois de ditongo. Pô, eu tenho que saber isso. Tenho que saber isso. Exceção é importante você saber. Recauchutar vem da palavra caucho. Então, recauchutar também é escrito com CH. Beleza? Mesmo após o ditongo. Mas via de regra, você tem, depois de ditongo, grafa-se com X. O fonema X. Depois da sílaba inicial EN, você também vai grafar com X. Enxada, enxergar, enxofre, enxugar. Tem exceção? Claro que tem. Você tem a palavra enchente. Enchente vem de qual palavra? Vem da palavra cheio. Se a palavra cheio já era grafado com CH, enchente vai ser grafado com CH também. A origem da palavra vai sobrepor essa regra aí. Você tem a palavra enchumaçar, vai ser grafado com X ou com CH? CH, porque vem da palavra chumaço. A origem da palavra, né, vai sobrepor a regra do EN inicial. Mas tirando essas situações, depois de EN, grafa-se com X. Vamos lá de novo. Vocábulos de origem indígena, africana ou inglesa, aportuguesada. Lá no inglês, essas palavras eram grafadas com SH. Foi grafada com SH no inglês. Quando for aportuguesada, vai ser grafada com X. Vamos para as palavras. Abacaxi, chavante, orixá, shampoo, xerife. Essas palavras são grafadas com X. Beleza? Agora, depois da inicial me, também são grafadas com X. México, mexerica, mexer. Cuidado, hein? Mexerica, é isso aqui mesmo, tá? Não é mexerica com I, não. E quando você encontra mexerica com I, os caras ainda escrevem com CH, que é para piorar a situação, né? Beleza. Após inicial ME, eu tenho que grafar com X. Olha a exceção aqui embaixo, ó. Aqui está escrito mecha, não está escrito mexa, é diferente. Tá? CH, emprego de CH. Pô, CH não tem uma lógica não, tá? Ele não segue uma lógica. Não tem uma regra para isso aqui não. As palavras você vai ter que fazer o quê? Pô, decorar, né? Decorar, porque se cair na prova tem que saber. Bucha, charque, chuchu, chimarrão, cochilo, flecha, mecha, pechincha, tocha. Tem que conhecer essas palavras. Essas palavras estão lá na gramática do Segala. Você vai escrevê-las em diversos lugares, usá-las diversas vezes, que aí você não vai ter dúvida se ela é escrita com CH ou se ela é escrita com X, beleza? Se você é o meu aluno do 01 e está aqui no meu canal, sentar-se em casa, assistindo esse vídeo, você vai perceber o seguinte, eu falei lá no início, você tem que usar a apostila do curso. A apostila do curso tem um monte de coisa bem destrinchadinha. Algumas coisas eu não falei aqui. Outras coisas que eu falei aqui não tem na apostila do curso. Por quê? Porque eu estou extraindo direto da gramática do Segala. Então, com o
casamento entre esses dois materiais, a apostila do curso e a gramática do Segala, eu tenho certeza que a sua aprovação vai vir nesse ano. Tranquilo? Mesmo com todo esse problema que nós estamos enfrentando, vocês serão aprovados se estudarem da maneira correta, usando a apostila, usando a gramática, fazendo os exercícios da apostila e fazendo questões de provas anteriores. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários aqui do YouTube, que eu respondo também, mas também pode entrar com uma dúvida lá na plataforma do curso 01 virtual. Você escreve lá no fórum uma dúvida e eu vou lá e respondo para você. Tranquilo? Então, um forte abraço e bons estudos. Até a próxima.